Olá a todos! Vamos para a parte 2 do nosso vídeo de 20 dicas e truques na Unreal Engine 5. Veremos sobre dicas para level design, para interface, atalhos e outras ferramentas que vêm inclusas na Unreal que podem acelerar ou facilitar o processo de desenvolvimento de seus projetos. Para nossa aula, usarei o Gothic Cathedral, um dos muitos environments que a Epic Games nos presenteia de graça todo mês pelo Launcher. Inscreva-se e ative o sininho que sempre tentamos trazer as últimas novidades sobre os assets grátis, novos sistemas e o mundo da Unreal Engine. Então vamos lá. Na hora de otimizar um cenário na Unreal, entender como a luz e os shaders estão impactando a performance é essencial. Para isso, a engine oferece diversos view modes de otimização, e dois dos mais úteis estão apenas a um atalho de distância. Alt 7 ativa o modo Light Complexity, enquanto Alt 8 ativa o Shader Complexity. Com esses modos você consegue ver visualmente onde há excesso de luz sobrepostas ou trechos com materiais pesados demais, o que é crucial para manter o desempenho, principalmente em jogos de médio e grande porte. O Light Complexity mostra se você tem múltiplas luzes dinâmicas afetando a mesma área, com cores indo do preto ao azul ideal ao branco, que é um problema grave. Já a complexidade do shader revela quantas instruções de shaders estão sendo processadas por pixel. Quanto mais claro ou branco, pior. Esses atalhos economizam tempo e te forçam a pensar em otimização visual de forma prática, sem depender de abrir menus toda hora. Se você quer um projeto mais leve e fluido, usar esses view modes com frequência vai fazer a diferença. O uso de comandos no console da Unreal Engine é uma ferramenta poderosa para desenvolvedores, pois permite controlar e modificar diversos aspectos do projeto de forma rápida e eficiente. Esses comandos são essenciais tanto para ajustes técnicos durante o desenvolvimento, quanto para testar diferentes parâmetros de desenvolvimento e comportamento do jogo em tempo real. No entanto, como a lista de comandos é extensa, pode ser difícil lembrar o que cada variável faz. Sempre que tiver dúvida, apenas digite help que um HTML que sempre fica dentro do projeto abrirá com a lista de comandos e suas respectivas funções. Esse comando fornece uma descrição clara e objetiva do que o comando faz, permitindo até filtrar pelas categorias mais importantes, como pode ver. Documento essencial para a gente. Ao invés de clicar item por item, você pode usar uma seleção estilo caixa para pegar vários meshes de uma vez. Segurando Ctrl mais Alt, basta clicar com o botão esquerdo do mouse na viewport para desenhar uma área de seleção. Tudo que estiver dentro dessa caixa será selecionado automaticamente. É uma forma rápida de reorganizar, deletar ou agrupar múltiplos objetos na cena de forma visual. Você pode utilizar vários pós-processos volumes no mesmo nível para criar ambientes com identidades visuais distintas, como nesse level que já veio um pós-processo global e um pós-processo locais para efeitos nos ambientes internamente sem afetar todo o level. Uma forma de fazer isso é ativar a opção Unbound apenas no volume global e nos volumes locais deixe desativado e posicione no espaço onde a mudança deve acontecer. A transição entre volumes pode ser suavizada ajustando o Blend Radius e o Blend Weight para um efeito mais legal. Aqui eu criei um pequeno pós-processo local onde o efeito de Lens Flare da câmera só é ativado quando o jogador está próximo da fonte de luz. Essa é uma técnica poderosa para reforçar a narrativa visual e guiar o olhar do jogador com sutileza, criando pontos de interesse naturais dentro do cenário. Com isso você dá uma identidade visual única ao seu projeto, enriquecendo a experiência de quem joga. Utilizando Modeling Tools, o Cube Grid é uma outra ferramenta muito boa que permite criar blocos de cenário de forma extremamente rápida. Funciona como um sistema de prototipagem modular. Você desenha blocos diretamente no grid e pode fazer pull e push com os atalhos simples como Q e E. Mudar o tamanho do grid com Ctrl Q e Ctrl E e até selecionar a face com Ctrl, arrastar superfícies e criar formas em segundos. Todos os atalhos estão descritos neste menu lateral, caso queira consultar o restante. Quando você clica em Simulate ou dá Play na Unreal, é comum fazer alterações nos atores durante a simulação, mover objetos, ajustar físicas ou testar interações. Mas por padrão, essas mudanças se perdem ao sair da simulação. O que muita gente não sabe é que é possível salvar essas alterações diretamente no editor sem precisar refazer tudo manualmente.
Basta clicar com o botão direito no ator modificado durante a simulação e selecionar Keep Simulation Changes ou pressionar K. Isso aplica as transformações feitas durante o simulate diretamente no ator original da cena. É uma forma rápida e precisa de ajudar objetos baseados em simulações físicas, como empilhamentos, colisões ou posições ideais de spawns, economizando muito tempo no level design. O recurso de exposição local foi introduzido na Unreal 5, mas muitos projetos que migraram da Unreal 4 continuam utilizando o sistema antigo de exposição global. A exposição local resolve um problema clássico. Ao olhar de dentro de um ambiente escuro para uma área externa muito clara, ou o contrário, a imagem estoura ou escurece completamente, dificultando a leitura da cena. No Post-Process Volume, procure por Exposure e modifique qualquer opção da seção para ativá-lo e configure à vontade. Assim, a engine faz duas leituras diferentes de exposição, alta e baixa, e mistura os resultados com base em uma máscara. Isso permite manter mais detalhes visíveis, tanto nas sombras quanto nas áreas iluminadas, criando transições suaves e mais realistas entre ambientes com contrastes extremos. Ideal para cenas internas com janelas, passagens de caverna para áreas externas ou qualquer outras situações com iluminação mista. As paletas ficam disponíveis em qualquer sistema que use Color Picker, UI, materiais, partículas, efeitos visuais e outras ferramentas internas. Isso garante consistência visual no projeto e evita erros como alguém usar um tom de vermelho errado em um elemento que deveria seguir um padrão de um time ou da interface. O Color Picker da Unreal permite salvar temas personalizados de cor, algo que muitos desenvolvedores acabam ignorando. Ao invés de depender de valores manuais ou copiar hexadecimais de lugar em lugar, você pode organizar paletas específicas diretamente dentro do editor. É possível, por exemplo, criar temas separados como time azul, time vermelho ou UI neutra e salvar todas as cores que você vai utilizar com frequência nesses contextos. Muitas vezes você precisará alterar a mesma configuração em vários assets de uma vez. A ferramenta Property Matrix resolve isso. Basta selecionar múltiplos assets que contêm a mesma propriedade em comum no Content Browser, clicar com o botão direito, ir em Asset Actions, Edit Selection em Property Matrix. Isso abre a interface onde você consegue ver e editar todas as propriedades comuns entre os assets selecionados. É ideal para cenários como aplicar o mesmo material, mudar a configuração de colisões, ativar Nanite ou qualquer ajuste repetitivo. Em caso de texturas, você pode utilizar para redimensionar todas de uma vez ou fazer qualquer alteração global para seu projeto. Você faz uma única edição e ela é aplicada em todos os objetos ao mesmo tempo, podendo economizar horas em projetos maiores. Você pode fazer buscas muito mais precisas no Content Browser utilizando sintaxe avançada. Por exemplo, colocar um mais antes de uma palavra busca apenas nomes exatos, enquanto menos exclui termos. Também dá para filtrar por tipo de assets, como temp igual static mesh, ou até procurar por metadados, como número de vértices ou LODs. Isso ajuda a encontrar exatamente o que você precisa sem perder tempo navegando por pastas. Para facilitar ainda mais, você pode salvar essas pesquisas como filtros personalizados, criando uma espécie de checklist automática para a validação de conteúdo. Ideal para quem trabalha com grandes bibliotecas de assets. Na Unreal Engine você pode acessar as estatísticas detalhadas do seu level indo em Tools, Audit, Statistics. Essa ferramenta oferece uma visão completa sobre o desempenho e a otimização do seu projeto, permitindo que você veja informações cruciais como o número de triângulos de cada mesh, o tamanho dos assets, o status de shaders e textura, entre outros. Além disso, você pode exportar esses dados para um arquivo CSV, o que facilita o controle e análise externa, ajudando a manter o projeto organizado e otimizado. Esse recurso é essencial para identificar gargalos no desempenho e fazer ajustes precisos, garantindo que o seu jogo ou aplicação rode de maneira mais eficiente. Outra dica da Engine é o Scriptable Tools Mode. É um plugin que adicionou a nova aba no editor para criar ferramentas personalizadas, como ferramentas de clique e arrasto e manipulação direta na viewport. Ele foi feito justamente para facilitar a criação de utilitários internos, acelerando o workflow e mantendo a coerência do projeto. É ideal para times que precisam criar ferramentas específicas que ajudam na comunicação entre o desenvolvedor e o artista do projeto, principalmente para a parte de level design. Aconselho a experimentar bastante com ele, pois sempre será útil.
A Unreal Engine permite que você personalize totalmente o layout da interface para se adaptar ao seu fluxo de trabalho. Você pode mover, redimensionar e fixar janelas como World Outline, Content Browser, Detalhes, Sequencer e qualquer outra ferramenta em diferentes partes da tela, criando um ambiente otimizado para cada etapa do projeto. É possível salvar layouts personalizados acessando o menu Window, Save Layout ou restaurar o padrão em the Load Layout, Default Edit Layout. Essa flexibilidade é especialmente útil quando você faz multitarefas ou para quem tem 2 monitores. Assim você pode alternar entre perfis de trabalho facilmente apenas com um clique. Você provavelmente já utilizou o recurso de pilotar câmeras para ajustar a posição delas com mais precisão. Mas sabia que dá para pilotar qualquer asset da sua cena? É só selecionar o objeto na viewport e pressionar Ctrl Shift P. Com isso você assume o ponto de vista do objeto escolhido, podendo movê-lo com total controle como se estivesse dentro dele. Esse truque é ótimo para ajustar posições de luzes, volumes e outros elementos com mais precisão. Você pode pilotar normalmente com as mesmas técnicas para a câmera, movendo com AWSD e verticalmente com QE, além das outras movimentações. Para sair do modo de pilotagem é só clicar com o botão de Eject no canto superior esquerdo da viewport. É um recurso simples, mas que acelera bastante o processo de posicionamento no editor. Você pode personalizar a aparência do grid no seu level com um comando simples. Basta abrir o console e digitar r.editor.newLevelGrid e 0 para remover o grid padrão, 1 para ativar um grid vermelho e 2 para voltar ao visual clássico. Isso é ótimo para quem prefere um editor mais limpo ou quer testar mais visuais diferentes durante o desenvolvimento. E se quiser ir além, o grid é na verdade um material editável. Vá em View Options do Content Browser, ative Show Engine Content e procure por Level Grid na pasta do motor. Lá você pode editar o material do grid e trocar por qualquer textura ou cor que quiser, criando um editor com a sua cara. Se você está começando uma nova cena e quer configurar uma iluminação básica em segundos, o Environment Light Mixer é a sua melhor ferramenta. Vá em Window, Environment Light Mixer, com um clique adicione todos os elementos essenciais: Directional Light, Highlight, Sky Atmosphere, Volumetric Clouds, Exponential Heightfall. Isso cria uma iluminação base completa de forma instantânea. Esse painel facilita ajustes rápidos sem precisar procurar cada luz individualmente no World Outliner. Ideal para blocagens, testes de iluminações ou protótipos rápidos. Você monta uma iluminação funcional em instantes. Quando estiver visualizando um mesh no Static Mesh Viewer, segure a tecla L e arraste o mouse para mover a luz direcional ao redor do objeto. Isso permite testar rapidamente como a malha reage à iluminação em diferentes ângulos sem precisar colocá-lo na cena. É ótimo para avaliar o comportamento de materiais e normal maps diretamente no editor. Quando você foca um objeto pressionando a tecla F, pode adicionar ainda mais flexibilidade segurando Alt. Ao fazer isso, você mantém o foco no objeto, mas pode mover a câmera ao redor dele utilizando o botão esquerdo do mouse. Esse truque é excelente para inspecionar detalhadamente os meshes dentro do seu level. Para facilitar ainda mais, o scroll do mouse pode ser utilizado para aproximar ou afastar a câmera, permitindo que você veja o objeto de diferentes distâncias e ângulos, essencial para ajustes finos e verificações de detalhes no level design do seu nível. A Preview Platform da Unreal Engine permite que você visualize como o seu jogo vai se comportar em diferentes plataformas, como PC de alto desempenho, consoles ou dispositivos móveis. Através do menu superior, Settings, Preview Platform, você pode alternar rapidamente entre SM6, SM5 ou perfis como Android ou iOS, forçando a viewport a renderizar com as mesmas limitações gráficas da plataforma escolhida. Isso é essencial para identificar problemas de iluminação, materiais ou pós-processamentos que só aparecem em dispositivos móveis. Após selecionar a plataforma, a Unreal compila os shaders com base nesse alvo e exibe um ícone novo do lado do play, indicando qual alvo você está e para qual botão alternar. Isso torna muito mais prático para ajustar visuais sem precisar fazer builds constantes para o celular. Para fechar com uma breve dica na parte de programação, na Unreal Engine você pode comparar classes Blueprint com outras classes Blueprint para entender suas diferenças, identificar configurações conflitantes ou rastrear a origem de um problema. Isso pode ser feito utilizando a opção Diff Selected depois de selecionar os blueprints, que permite comparar dois assets lado a lado. Muito útil também para revisões específicas de um mesmo asset entre si.
É isso, espero que tenha aprendido algo. É realmente muito bom ter uma ótima ferramenta como essa, tão acessível para nós desenvolvedores e artistas. Mais uma vez, se inscreva no canal para ficar atualizado sobre os novos vídeos. E qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu!